todas as obras do Senhor são boas. Ele põe cada coisa em prática quando chega o tempo. Não há razão para dizer, isto é pior do que aquilo. Porque todas as coisas serão achadas boas a seu tempo. E agora, de todo o coração e com a boca, cantai e bendizei o nome do Senhor. Amados, só aí já dá um tema maravilhoso. Tudo que você for fazer, que não é no tempo de ser feito, não é bom. Se não é bom para você, não é bom para Deus. Se é bom para Deus e não é bom para você, respeita. Ele é o poder. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Tudo é dele. Até você não é do seu. Tudo é de Deus. E a Bíblia, se você voltar um pouquinho para trás, você vai encontrar logo depois um capítulo 2, ou melhor, o capítulo 3 do livro do Eclesiastes, texto conhecidíssimo. Terminou Provérbios, nasce o Eclesiastes, no capítulo 3. Achando, digam amém. Salmo, Provérbio, Eclesiastes. Achou o Salmo? Vai para frente um pouquinho que você já encontra o que você quer. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Quando o Eclesiástico está dizendo que não é certo você querer fazer as coisas fora da hora, isso não é certo. E aquilo que faz errado não vai dar certo. O que é errado, não adianta. Você pode lutar, você pode cobrir, você pode fazer o que for. É errado, ponto final. Por isso Deus fez tudo certo. Não há erro em Deus. Não há defeito em Deus. Ele é perfeito. E quanto mais próximo de Deus a gente chega, mais tendencionamos fazer as coisas bem feitas. E não adianta você querer se esconder, querer um elogio daquilo que não foi você que fez. Não adianta querer ser aplaudido, porque não tem um inimigo pior do ser humano do que fama e aplauso. O aplauso te eleva, mas te derrota também. Por isso, nessa linha de pensamento, você encontra no capítulo 7, do mesmo autor, Eclesiastes, uma coisa bonita. Passe algumas folhas, veja o capítulo 7. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Boa fama vale mais que bom perfume. Mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento. Será que está errado? Será que a Bíblia está errada? Será que Deus errou em escrever isto? Melhor é ir para casa onde há luto do que para casa onde há banquete. Porque aí se vê aparecer o fim de todo homem, e os vivos neles refletem. Tristeza vale mais que riso, porque a tristeza do semblante é boa
para o coração. Mas então a Bíblia se contradiz. Porque em Tessalonicenses diz que é para cultivar alegria. Eclesiástico 30 diz: não entristeça a tua alma, não leve a tua alma à tristeza, pois a tristeza matou muito. Mas agora a Bíblia está dizendo que é preciso ter tristeza. Amados, para cada assunto a Bíblia descreve um relato para você se afirmar nela. O que ele quer dizer quando ele está dizendo é melhor ter uma tristeza? O que a Bíblia quer nos ensinar quando ela está dizendo que é melhor ir em um velório do que num banquete, numa festa? Porque ele está tentando levar um pensamento para o povo entender o que vale a pena para a vida. Se você vai numa festa, você vai desprendido, vai se esbandar. Se você vai num luto, pode ver, todo mundo que chega numa casa de velório, chega assim, parado, refletindo e sabendo que um dia vamos estar lá também. Então a Bíblia está nos alertando que indo num lugar onde chama a reflexão, é bom para a gente refletir. E muitas vezes o sofrimento, a tristeza, a dor é que nos leva mais perto de Deus. Normalmente, quando está tudo muito bem, o primeiro que vai de embrulho é as orações ou é a dedicação às coisas de Deus. Cada problema que a gente passa não é para nosso sofrimento nem solidão, é para nosso soerguimento. Voltando no capítulo 3, a Bíblia diz que, no versículo 2, Eclesiastes 3:2, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para... Enfim, há tempo para todas as coisas. Então, existe tempo para ganhar, existe tempo para perder, existe tempo para ter vitória, existe tempo para perder o jogo, existe tempo pela enfermidade, existe tempo pela saúde. Nesse escrito, a Bíblia está te mostrando que existe tempo para tudo. Para você não dizer assim, não tenho tempo. Se você falar que não tem tempo, você contradiz a Bíblia. Tempo você tem. Você só não está dando tempo para o tempo que você tem que ter para a oração, para a leitura bíblica, para perdoar, para amar, para se arrepender. Porque a morte, ela é traiçoeira. Ela não te avisa. Você cai e morre. E naquele momento, era o tempo de você morrer. E nesse tempo, que é o tempo de você morrer, você não tem mais tempo de arrepender, porque o teu tempo agora é a morte. Então é só morrer. Se você teve tempo para preparar esse dia, que vai ser o teu ou o meu nosso dia, então você tem argumento porque você encontrou tempo para preparar a tua vida, para ser transferido. Mas se você não fez, você não vai ter tempo depois. Porque o tempo está vinculado em duas situações: espírito e matéria. O que faz o espírito agir é o teu corpo. O que faz o teu corpo agir é teu espírito. Se o seu espírito estiver bem, o teu corpo vai estar bom.
Se o teu corpo estiver bem, o teu espírito vai estar bem. Porque corpo, alma e espírito está uníssono. Estão juntos. Irmãos, irmãs. Mas o espírito avança em proporção na medida que a carne diminui. Na medida que a carne se abaixa. Quando eu diminuo os prazeres da minha carne, eu libero com mais potencialidade a ação do Espírito. Não entendendo assim, nós passamos a sofrer problemas carnais e problemas espirituais. Não entendendo o que você está ouvindo, você tem que acreditar no que o mundo carnal te ensina. E o mundo carnal te ensina que você está com depressão. E não tem como você dizer que não está com depressão, porque você está sentindo a depressão. Então você acredita. E para isto, você perde toda a vitalidade. Você fica aéreo. Mas o problema não é a depressão. O problema é a ação do espírito do diabo no teu espírito. Você escutou o diabo te dizendo, não concorda, não aceita. Você não reza tanto para o teu Deus? Você não pediu para Ele? Por que Deus fez isso com você? Larga a mão disso. Mas você não larga de rezar. Você continua rezando. Mas você fica depositando em saco roto. Em saco sem fundo. Reza, 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 reza. Mas não muda, mas não muda, mas não muda, mas não muda. Então tem algo errado. A sua oração não está alcançando os seus objetivos. A sua leitura bíblica não está alcançando os seus objetivos. Como é que se entende isso? O que ocorreu com os discípulos. Abra comigo, capítulo 18, do livro. Olha, gente, essas coisas são fatos que eu estudo. Amém? Parábola do juiz iníquo. Lucas 18. Quando achar, digam amém. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. E São Paulo vai repetir isso em Tessalonicenses, quando ele diz, orai sem cessar. A Bíblia está mostrando que não podemos deixar de orar. Sempre. Mas irmãos, olha para o altar. Segura o texto. Se você tem uma dor de cabeça, você toma um tal remédio e não melhora. Você toma de novo, não melhora. Você toma de novo, não melhora. Você vai ficar continuando tomando esse remédio a vida toda? Vai? O que você faz? Você vai dizer assim, não vale nada, eu já tomei uma caixa, não valeu nada. Como você é inteligente, você para de tomar esse remédio e vai procurar um remédio que faz o bem. Você tem 100 anos
e não deixou de rezar, e a tua vida não mudou. Se não mudou, então a oração não está valendo nada. A oração tem que mudar a tua vida. Diga isso para o irmão escutar. Tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. E ela começa mudando no quê? Nos atos que você traça. Ela começa mudando quando você começar a ver o outro da mesma forma que você gostaria que o outro visse você. Irmãos, irmãs, olha para a Bíblia, versos 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Era um ateuzão. Na mesma cidade, vivia também uma viúva que tinha com frequência a sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Vamos imaginar que essa pessoa que morasse na cidade do juiz fosse você. Porque é o que você faz. É o que você pede, é o que você clama, é o que você reza. Mas para onde estão indo essas orações? Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me amolestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por Ele dia e noite? Se o juiz pagão ruim, que não temia Deus, atendeu a mulher, você acha que Deus não te atende? Irmãos, irmãs, entendam a Bíblia. A importunação da mulher mexeu com o juiz. E talvez a tua oração não esteja mexendo com Deus. E Deus gosta de ser incomodado. E quando é que você incomoda Deus? Quando você for capaz de fazer como aquela judia fez. Os cachorros também comem a migalha que cai da mesa. A hora que você for capaz, primeiramente, de colocar a tua vida em ordem. Se você não perdoa de todo o coração, tua vida está em desordem. E agora vamos ver por que nossa oração não chega. Abram Marcos, capítulo 11. Evangelho de São Marcos. Volta um pouquinho para trás. E é o que às vezes nos acontece com os nossos movimentos, com as nossas orações. E quando acharem, digam amém. O que está escrito em negrito na sua Bíblia? Veja o versículo 20, o que está escrito? Não. O em negrito. Fotografia. Abra a Bíblia em Marcos aí, senão você vai dormir, meu querido.
Isso, que agora vem um sono de morte. Marcos 11, versículo 20. Amém? Eu gosto de ver meus aluninhos lendo Bíblia. Amém, Belo? Você está lendo Bíblia todo dia? Não está brigando com a Bela? Não está brigando mais? Só o mesmo tanto? Nem o mesmo tanto. É duro amar, né? Perturba. E daí, Loura? Está lendo Bíblia, Loura? De vez em quando, Loura. O Ni está bravo que você não lê todo dia lá. O Louro não volta mais não. Eles estão numa festa no céu lá. Lá no céu tem um cantinho chamado Palavra Viva. Está a turminha nossa lá. Ele está tocando, a Neide. Você vai lá também, Loura? Tá bom, que bom. Aí nós encontramos lá, né? Amém? Essa loura era uma bênção de Deus, hein? Quantas viagens, né, Loura? Quantos morcegos enfrentados, né? Amém? Por que nossas orações não chegam aonde é o nosso desejo? Capítulo 11, versículo 25. Leiam. Para o que é para fazer, quando ficar de pé para rezar, ou quando ajoelhar para rezar, ou quando rezar por rezar, o que é que tem de fazer? O que é que tem de fazer? Amados, se você não perdoa, se você fala mal, se você não aceita, se você rejeita, seja ele ou ela quem for, sua oração não vai para frente. Quando se colocar de pé para orar, perdoai. Se tiver de algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que estás no céu vos perdoe os vossos pecados. 26. Entenda isso, pelo amor de Deus. Leia 26. Você quer uma leitura mais clara do que essa? Se você não perdoa, o vosso Pai também não te perdoa. Se você não aceita, o vosso Pai também não te aceita. Porque ele disse abertamente em 1 Samuel, pegue comigo, 1 Samuel, e agora onde vai estar esse Samuel, Jesus? Vai estar lá depois de Juízes. E quando acharem, digam amém. Aí se você vai marcando todos esses textos, que bonito que seria. E lá em casa você ia estudando. Não, eu fui no encontro, eu peguei a Bíblia, e eu comecei a ler, e eu vou ler que eu quero também aprender a palavra de Deus. E quando achar, digam amém. No capítulo 2, e no versículo 30, 1 Samuel 2,30, achou? Digo amém. Amém. Ou melhor, 30 mesmo. Só que seria 30b e eu acho que o C. Mas vamos ler o 30. Por isso, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Quando eu leio a Bíblia, que eu escuto isso na leitura, eu fico aceso. E dentro de mim eu grito, fala Senhor, quero aprender. Eu tinha dito que tua casa e a casa de teu pai serviria para sempre diante de mim. Deus, olha para o altar, se não estudar não entende. Quanta coisa bonita você fez. E eu dizia que eu ia te abençoar, que eu fui te abençoando. Mas isso durou muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Porque é o que acontece na realidade. A pessoa faz um encontro, ele fica afoito.
Mas logo acaba tudo. Aí ele acostuma. Ele fica assim, tão ensaboado, que nada mais entra. Não presta mais atenção. Se ele vai no louvor, nem palma bate mais. Nem dá mais glória a Deus. Ai, que glória a Deus bonito que eu escutei. Ah, se não cobrar, não sai. Amém? E Atos 12 diz que Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Então, se para tudo tem um tempo, se tudo que Deus fez é bom, se Ele age de acordo com os nossos agir, então eu só tenho que entender que o erro está em mim e não em Deus. Deus não errou de fazer o que fez na tua vida. Você errou de não entender porque Deus fez isto. Você imagina se Deus tivesse que respeitar a opinião de cada um? Não. Ele traçou a meta dele. É essa. Você não é obrigado a me amar. Você não é obrigado a me seguir. Você não é obrigado a vir morar no céu. Eu fiz tudo com muito amor e te dei. A escolha é vossa. Mas o povo vive tão ao contrário desta realidade, que eles fazem Deus como empregado, e o Senhor é o próprio povo. Você já percebeu como você dá ordem para Deus? Como você ordena a Deus? Olha, Senhor, se o Senhor não curar essa minha filha até o dia tal, então eu deixo de rezar. Senhor, olha, vai lá em casa, toca, Senhor, liberta aquela bênção de Deus lá. Olha, Senhor Jesus, toca na minha mulher, liberta a minha mulher, Jesus. Jesus olha para você e diz, essa tarefa é tua, meu filho. Eu já morri na cruz para ela estar aí com vida. Você quer o que mais que eu faça? Que eu volte na terra, vou ser coroado, crucificado de novo. Amém? Diga para o do lado, você está escutando, bendito? São essas realidades da vida. Amados, vamos voltar ao texto. Versículo 30. Por isso, eis o que diz o Senhor Deus de Israel. Diga, fala, Senhor. Eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai serviria para sempre diante de mim. Mas agora, diz o Senhor, não será mais assim. Olha, chegou uma altura que Deus cansa. Deus cansa. E quando Deus cansa, o que Ele faz? Ele te entrega. Você não quer mais me servir? Eu te entrego. E falou para São Paulo, esse cara só quer servir Satanás e ainda está atrapalhando a tua missão, vai lá e declara para ele ficar cego. Falou para João, evangelista, está lá em Apocalipse 3, eu conheço tua obra, eu te entrego como servo de Satanás. Deus entrega, amigo. Deus entrega, está lá em Romanos capítulo 18, e seguinte, fique entregue à mercê da tua devassidão. Está escrito em Timóteo capítulo 3, se torna avarento, fanfarrão, desleal, malvado, desdenhando a aparência e mudando a realidade, juntando mulherinhas, carregado de paixão, atormentada de toda espécie de vício. É Deus entregando esse povo. E Deus entrega. E olha o que ele diz, queridos irmãos. Não é mais assim. Leia agora até o versículo 31. Eu honro e... Vamos de novo. Eu honro aquele que me honra. E olha o que ele diz claramente para Eli, Ofni e Ofineia.
dizendo, 31, virão dias em que abaterei o teu vigor e o vigor da casa do teu pai, de tal modo que já não haverá anciões em tua casa. Em outras palavras, você vai perecer muito, porque eu vou tirar a minha glória. Porque a glória de Deus é perfeita, gente. A glória de Deus é uma honra limpa. Ela não pode se sujar. É tão verdade isto. É tão verdade isto. Porque eu prego o que a Bíblia escreve. Se você for um pouquinho para trás, você vai encontrar o livro de Juízes. E amados e amadas, no capítulo 16 de Juízes, por isso que é uma beleza estudar a Bíblia. Porque quando você vai pregar, Deus vai dando a mensagem, você sabe onde ela está escrita. Então você tem segurança no que prega. Juízes está depois de Josué. Termina Josué, vem Juízes. Vocês devem fazer um estudo, um mês inteiro, tentando alinhar os capítulos bíblicos. Então escreve um livro lá, marca, para você ir decorando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Ruth, Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Rei, Crônica, 2, e vai por aí fora. Vai indo. Aí então, quando você está num livro, você sabe se está para frente e para trás. Mas isso requer estudo. E precisa ter tempo. Eu levanto a maior parte do tempo às 4 da manhã. Não tem uma coisa mais gratificante no mundo. Levanta 4h15 no máximo. Senta num lugar bem quietinho. Abra a tua Bíblia, um caderninho na mão e vai estudando. Vai marcando os textos. Para que dormir tanto? Quando você morrer, você vai dormir a vida inteira dentro de um caixão. Vai dormir até acabar. Então agora é tempo de viver. Quem dorme não vive. Capítulo 16 de Juízes. Aconteceu um fato terrível. Por teimosia, por desobediência e por desejo. O famoso Sansão. O Sansão, que foi levantado para ser sacerdote, profeta e rei. Mas vai inventar de arrumar um amorzinho não compatível à fé dele. Diga para o lado, isso é um perigo. E foi avisado. Os pais disseram, cuidado. Filho, filha, que não ouve os pais, meu amigo, dá com o burro inteirinho na água. E os pais deles o avisaram. Amados, e ele não obedeceu, se misturou com uma filisteia, uma mulher gananciosa, teimosa, dinheirista e pagã. E não interessou em nada do que tinha Sansão. Sansão era um bicho de feio. Cabeludo, barbudo. E homem barbudo fica feio. E Sansão estava feio. Mas ofereceram uma grana para ela derrubar ele. E muitas vezes, a maioria das vezes, o diabo faz isso. Coloca ilusão em mulher casada, vaidade em jovenzinha, para iludir, para seduzir. E aí então, amados, aí então, amadas,
ele foi seduzido. Um homem que com uma queixada de jumento matou 5.000 filisteus. Isso não entra na tua cabeça porque você quer entender isso com a razão. Mas isso aconteceu porque o Espírito de Deus estava com ele. Então, na verdade, quem derrubou esses 5.000 filisteus foi o Espírito Santo, escondido dentro de Sansão. Eles achavam que era Sansão. Mas foi o Espírito de Deus. De repente, junta um leão, gruda ele, mata o leão. Todo mundo achava que era ele. Depois prenderam ele, ele rebenta os portões da grade, com um blaz e tudo caiu fora. Ainda fez até uma frescura. Pegou uma raposa, meteu fogo no rabo dela e soltou no meio do trigo dos filisteus. Você vai escutando isso, você fala, mas será que isso aí está escrito na Bíblia? Tá. Falar como o meu irmão finado Agamenon. Agamenon, onde está escrito essa loucura que você está me dizendo? Está de Gênesis Apocalipse. Procura lá que você acha. Amém? Queridos irmãos, e ele então entrou com esta mulher, e ela conseguiu tirar o Espírito Santo dele. Diga misericórdia. Pela beleza, o falso carinho. E homem é um bicho bobinho, falar homem é bobinho. Fala aí, irmão. E se ele vê uma mulher bonita dando uma olhadinha, ele fica todo assanhado. É um negócio que atrai. O homem se atrai muito fácil por mulher. E a Bíblia diz isso. Depois vamos ver no livro de Jeremias. A Bíblia chega a comparar certo tipo de homem como os garanhões no pasto, que se atrai tanto pela fêmea que está no cio. Está escrito com essas palavras na Bíblia. Dizendo que o homem é a mesma coisa. Quando esse homem não tem o Espírito de Deus. Enquanto Sansão tinha o Espírito de Deus, irmãos, ele não era assim. O Espírito de Deus conduzia ele. Mas ele fez uma aventura. E aí no capítulo 16, a Bíblia conta no versos 19, Dalila fez com que o marido adormecesse em seu joelho, e chamando um homem, mandou-lhe que raspasse as 7 tranças de sua cabeça. Ela começou a fazer carinho, dar beijinho, passar a mão no cabelo, passar a mão na barba, e o bruto foi desmaiando. Volta e meia um golinho de vinho, uma pitadinha de isso, daquilo, e ele foi entrando, e dormiu. E aí, ela aproveitou o sono, mandou que rapasse as 7 tranças, porque ele era um nazareu de Deus. Ele vinha com uma marca, e a navalha não podia passar na sua cabeça. E daí, irmãos, ela acorda ele. Mas as tranças já tinham ido de embrulho. E aí a Bíblia conta, no versículo 20. E disse, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Despertando ele do sono, disse consigo mesmo, desembaraçar-me-ei deles como das outras vezes, e me livrarei. Ignorava Sansão que o Senhor se tinha retirado dele. O Espírito de Deus não estava mais em Sansão. E aonde estava o Espírito de Deus, entrou o Espírito do diabo, através de uma mulher. Esses são os adultérios. Esses são as cobiças. Esses são os supostos prazeres carnais. E quantos homens estão nessa situação, gente? Quantos? E para tentar
amenizar um pouco o demônio do adultério, então tenta se aparentar diante da sociedade como um galã, como um vitorioso, como o mais bonitão, achando que está com a bola todinha. Só que o Espírito de Deus não está mais ali dentro, não. Ele pode rezar, ele pode comungar, pode fazer o que for. Mas está vazio e está oco. Para que o Espírito de Deus volta, ele tem que ter um arrependimento de lágrima, de jejum, porque ele não está brincando com coisinha à toa. Não é uma menininha bonita que ele pegou. É um demônio que estava naquele corpo. Adultério é demônio. E é demônio vivo, que vai rebentar as pessoas. E vai fazer uma geração de pecado, aonde não pegará raiz. Por isso que o mundo chegou onde chegou. Não pegará raiz. Mas, seu João, e essas pessoas não têm culpa? Claro que não tem. Mas elas vão ter um dia um profeta que vai anunciar para elas que é errado, que é pecado, como foi feito com Agar. A mulher que Abrão fecundou ela. Como foi feito com o filho dela. Que me fugiu o nome agora, filho de Agar, Ismael. A Bíblia narrou que ele seria um jegue valente. Ou seja, uma pessoa indomável. Porque ele vinha de um espírito ruim. Veio do espírito do pecado. O que Abraão pagou por isso não foi pouco. Mas a Bíblia conta que Abraão retratou esse pecado. Mas passou por provas de sangue. De sangue. Passou necessidade, passou fome, foi humilhado, teve que viver sob o comando de reis no Egito, perturbado, trabalhou de escravo feito um louco, fez um rio de poço, quando o poço estava dando água, que ele ia firmar a tribo dele, os filisteus iam lá, tomavam e expulsavam ele. Foi uma coisa de louco. Mas ele aprendeu a lutar pela fé. E uma das coisas que trouxe muito ele perto de Deus foi a fidelidade do dízimo que ele nunca deixou de dar. Por isso, irmãos, ele combateu 5 reinos com apenas 318 homens. E nem todos eram guerrilheiros. Mas pelo poder, ele venceu. E amados, e amadas, Sansão, agora não tem mais o Espírito de Deus. E não tem mais também a mulher que tanto ele amava. É uma loucura sofrer por quem não te ama. Ah, mas eu amo. Será que é amor? Porque o amor combina com o amor. O verdadeiro amor não combina com a mágoa. Não combina com a mentira. Amor é Deus. Se eu tenho Deus, eu não posso me combinar com quem não acredita no mesmo Deus que eu creio. Não dá certo. Não funciona. Queridos irmãos, então agora ele perdeu tudo o que tinha. Perdeu o direito de rei, perdeu o direito de profeta, perdeu o direito de sacerdote. Agora ficou um Zé Ninguém jogado nas beiras dos rios. Sem casa, sem comando, estressado, revoltado, ele entrou em depressão. E não teve mais
força para agir. Ele disse, eu vou me livrar como eu livrei de todas as outras vezes. Só que das outras vezes ele tinha Deus. E dessa vez Deus tinha saído dele. E os filisteus pegaram. Olha o que fizeram para ele. No versículo 20, acho que BC. Ignorava Sansão que o Senhor tinha retirado dele. Ele não sabia que Deus tinha saído dele. Versículo 21. Leiam comigo. E os filisteus fizeram o quê? Pare. Fizeram o quê primeiro? E daí? Fizeram o quê? E o que mais? Por cada cargo que ele tinha de bom, ele recebeu de ruim. Mas ele preferiu o outro Deus. Ele preferiu a facilidade da vida. Furaram o olho. O homem que via tudo, que vencia tudo, agora não enxerga mais nada e não vê mais nada. O homem que arrancou os umbrais da cadeia no peito, agora não é homem de arrebentar um barbante na mão. Um homem que era rei, aplaudido por todos, agora está preso. É o que o diabo faz. O diabo prende você na ideologia dele. O diabo te prende na depressão e faz você acreditar que você está doente. E depressão não é doença. Depressão é alma com saudade de Deus. Depressão está muito relacionado a dinheiro, a dívida, a conta, ou a falta de dinheiro, mesmo não tendo dívida, mesmo não tendo conta. É o Deus do mundo que você não tem e você queria ter. Então, para você ter esse Deus do mundo, você faz coisa errada. Você prejudica. Você passa os outros para trás. Você castiga no serviço. Isso tudo repercute no teu casamento, nos teus filhos, na tua finança, na tua paz. Repercute, gente. Repercute. E aí, o problema é o que você fala. São as ladainhas que você dá para o diabo trabalhar. A vida está dura. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais. Eu vou largar a mão de tudo. Essas linguagens pesam. Estou sofrendo muito. Eu vou largar de ser bobo. Até aqui eu aguentei. Daqui para frente eu não vou aguentar mais. E se não der certo, eu já propus. Eu vou largar dele. Eu vou largar dela. Mas escuta aqui. Para qual Deus que você pediu? E se você pediu para Jesus, Ele te autorizou? Se Ele autorizou, pode largar, que não é pecado. E é nisso que o povo vai se arrebentar no dia do acerto de conta. É nisso que muitos vão bater lá em cima e voltar para trás. Mas não mais aqui. Vai lá onde foi Faraó e os seus sedutores. Amados e amadas, Sansão agora é um destruído. Voltamos para o livro de Eclesiástico. Mas sobrou para ele a morte. No livro de Eclesiástico, nos dá esse relato. Quando acharem, digam amém. Volta em Eclesiástico 39. Gostaria que você prendesse bem esse texto.
Quando achar, digam amém. Estão anotando os textos, irmãos? Todas as obras do Senhor são boas. Ele põe cada coisa em prática quando chega o tempo. Salomão escreveu isto porque ele também pisou na bola. Deus tinha dito para Salomão não misturar com a rainha de Sabá. É tão lindo esse texto. Mas a rainha de Sabá, muito esperta, se incomodava como que Salomão sobressaía no reino. Ei, espírito de inveja tem em todo lugar. Pode dizer isso, por irmão. Todo lugar tem. Você quer ver só se não tem? Pega um bambu, enche de algodão doce, fica ali naquela beira do asfalto, algodão doce. E para um carro, e para outro. E daí a pouco você já vendeu aquela bambuzada, vai buscar outro. Alguém passa e diz: eu vou abrir um negocinho desse ali na frente, que o fulano ali está rachando de vender algodão doce. É ou não é assim? Invejou do outro. Enciumou do outro. Você não vê aí no agro? Vamos plantar mandioca, porque a mandioca está não sei quanto o quilo. Todo mundo planta. Chega na colheita, ela vai lá embaixo. A soja está 200 conto. Todo o povo vive, como Jesus falou para Nicodemos, como uma folha seca que o vento leva aonde quer. Assim é aqueles que não nascem do Espírito. O homem espiritual. Dá um tapinha no soninho aí e diga: você tem que ser espiritual, vizinho. Irmão, se você tem o Espírito de Deus, como é que você teria coragem de trair a tua mulher? Então o Espírito que está em você não é o de Deus. Vai dar problema. Vai dar problema de saúde, vai dar problema de negócio, vai dar problema na família, vai dar problema. É um adultério. E se o adultério entrou, o diabo se estabeleceu. Porque entrou no campo sagrado. Sexo é campo sagrado. Sexo é árvore da vida. Sexo é fruto proibido. Que quem tocar ou comer, morre. E morreram. Morte espiritual. Morte espiritual. Se a pessoa tem uma missão, ele cobiçou um fulano, namorou e transou, amarrou. Aí amarrou. E é uma marca tão desgraçada que a pessoa não esquece mais nunca desse primeiro contato. Porque é o contato que é registrado no inferno. Lá fica a senha do teu primeiro dia, aonde foi, com quem foi e como foi. Cada parte dessa é um resultado para o inferno. Por isso que Deus, literalmente, pega uma jovem que era pura e que incomodou o inferno inteirinho. E o diabo ficou tão ouriçado, mas tão ouriçado, que quando Nossa Senhora engravidou de Jesus, ele pelos 4º, 5º, 6º meses por aí, quase no tempo que Isabel estava grávida, o demônio descobriu que o Espírito de Deus estava dentro de Nossa Senhora em forma de um ser humano. O verbo na carne. A carne no verbo. União perfeita de Maria.
ele subiu e escalou o céu, porque Isaías capítulo 14 diz isto, que ele vem do fundo da terra e escala o céu, desce do céu e cai para a terra. E veio com uma língua de fogo, com um olho estralado, soltando línguas de fogo, e foi para cima da mulher, para devorar o filho antes de nascer. Apocalipse 12 ensina isto. Mas Deus defendeu a mulher do dragão. E a Bíblia narra, pega, porque se eu não falo, você não acredita. Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Amados, se você um dia começar a pregar retiro para você, senta numa escrivania com a Bíblia e um caderno na mão. Estuda a Bíblia. Você vai ver que mudança você vai ter no teu trabalho, no teu ministério, na tua saúde, nas tuas expectativas. No capítulo 12, versos 13. Acharam? Digam amém. Leia alto para mim, por favor. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, fez o quê? Amados, perseguiu a mulher. Então, se tem um ser humano nessa terra que é perseguido pelos demônios, mais do que a mulher, a Bíblia não narra. Por isso, irmãos, que ele luta muito para destruir o homem. E como é que ele consegue destruir o homem? Só por dois caminhozinhos: dinheiro e mulher. Diga. E destrói. Porque eu já disse, o homem é bobinho. Ele cai fácil na lábia. Porque o homem não tem uma maturidade física, psicológica, patológica, para resistir um assédio feminino, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus. Porque isso é vida. Sexo é vida. Quando ele é feito em Deus. Por isso tudo tem que ter o tempo. Fora do tempo, ele é morte. Não toques e não coma, senão você morre. E foi o que aconteceu. Irmãos, lá pelo versículo 17, vai dizer assim, leiam. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o seu testemunho. Por isso que ele tem ódio mortal de Nossa Senhora. E levanta uma igreja atrás da outra. Fecha o boteco, abre uma igreja para falar mal de Nossa Senhora. Para pisar em Maria. Para não acreditar nas imagens. Amados e amadas, porque ele odeia. Você tem ideia o que o demônio faz nesse planeta Terra? As loucuras, as mortes, os vícios, o adultério, as guerras. Ele que é autor de tudo isto. E saber que no último dia, a mulher que tanto ele odeia, vai pisar na cabeça dele, esmagar a cabeça dele. E o que é mais lindo, você vai ver. Eu irei ver em nome de Jesus. Amados, que lugar de honra os eleitos vão ter. Que lugar de honra.
verei as ruínas dos meus adversários. É uma alegria tão grande ser mariano. É uma alegria tão grande dizer todos os dias: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. É prestar um pouco de atenção, senão você fala: bendito sois vós entre as mulheres. A mulher vai entrar onde? Bendito sois vós entre as mulheres. Entre todas, diz Cântico dos Cânticos. Ela foi a escolhida. Ela é a mãe do puro amor. É Maria. É Nossa Senhora. Rainha do céu e da terra. Quando se fala em jovem, vejo muita alegria. Olho pro alto e vejo as estrelas que brilham. A nuvem como um véu que vai e que vem dia a dia, pois foi do céu que veio um anjo, a Virgem Maria. Ave Maria. Essa música já está gravada também, se Deus quiser logo vou lançar. Olhando para o céu, Nossa Senhora me deu essa letra. Muito bonita a letra. Queridos irmãos, versículo 17. Este então se retirou, ou melhor, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Está aí na tua palavra. Irmãos e irmãs, mas ele não está só na praia. Lá um ambiente mais favorável para ele, porque lá as pessoas se expõem à vontade. E ali acontece muito adultério, muita profanação. Todos vocês sabem que a água, ela estimula todo o organismo, porque a água é vida. Agora você vai com a tua namorada, ou com a tua esposa, não estou dizendo que você não possa ir na praia, mas você não vai ver só a tua esposa, você vai ver todo tipo de meninas, de jovem, de cor, de raça, seminua. Não tem como você não ter uma atração, um olhar. E a sua mulher é igualzinha àquela que você viu, só que a tua mulher não te atrai mais. Porque a tua mulher é uma propriedade vossa que Deus te deu, e aquela não é vossa. Então a tentação é de achar que aquela é melhor do que a vossa. Eu não tenho essa experiência porque eu só conheci a minha. Mas para quem já teve essas experiências, sabe o que eu estou falando e o que você está ouvindo. Queridos irmãos e queridas irmãs, e é desses pontos que vem o fracasso, que vem a depressão. Se você nunca transou na vida com outra, você nunca vai ter depressão. Eu não sei o que é depressão. Graças a Deus. Amados, abra Eclesiástico capítulo 40. E vai ver o que é a depressão. Quando achar, digam amém. E o pior de tudo, minha gente, que você não escuta ninguém pregar essas verdades. A Bíblia diz, Eclesiástico 40, uma grande inquietação foi imposta a todos os homens, e um pesado jugo acabrunha os filhos de Adão. Desde o dia em que saem do seio materno, até o dia em que são sepultados no seio da mãe comum. Seus pensamentos e temores de seu coração, a apreensão do que esperam, e o dia em que tudo acaba. Olha a palavra. Apreensão,
você fica opresso, oprimido. E essa opressão não é no físico, é no espírito. A opressão, ela ataca em primeiro lugar a cabeça. Ela ataca a sua mente. Ela faz tanta confusão na sua mente que todo pensamento que você elabora cai por terra. E faz você lembrar o ponto de partida que a depressão te pegou. Se o ponto de partida foi uma decepção, então é um espírito que decepou a tua ação. Se o ponto de partida foi uma traição, é um espírito que foi atrás da tua ação, do teu agir, seja nele ou seja nela. Se a tua depressão foi por conta do dinheiro, é porque o senhor desse mundo chama-se dinheiro. Então você vai ter um blackout horrível, porque suas ações são cortadas, eliminadas. Quantas pessoas que tiram a vida? E quantas pessoas dizem assim: eu não tenho mais do que viver. Eu não tenho mais do que viver. Simplesmente porque um namoro, um noivado não deu certo. Simplesmente porque perdeu um carro. Simplesmente porque foi traído ou traída. Não, meu irmão. Não. Ninguém é de ferro para ficar ileso diante de um golpe desse. Todo mundo se abate. E se abate mesmo. Porque Eclesiástico, acho que capítulo 6, nos fala que uma decepção de amigo, ela mata como uma espada. E eu sei muito bem o que isso significa. Porque eu já sofri isto. As decepções. Decepção. A irmã gêmea da depressão. As duas são irmãs gêmeas. Não dá para definir uma da outra. São tão iguais. Só que a depressão vence a decepção. Então se transforma no teu corpo uma ação. E aí te leva a um espírito de condenação. Atenção, preste atenção no que você ouve. E todo mundo passa por isso. Sofre isso. Uns resistem e saem mais cedo. Outro não resiste e fica enterrado nela anos e anos e anos. Esses dias vendo uma reportagem que o padre Fábio de Mello estava em depressão profunda. Falta de Deus. Investiu em mídia. Está rezando pouco. É fama, é música. Sabe lá se não tem algo mais. Amados, vai ver se esses boia fria que levanta 4 horas da madrugada e vai cortar cana até 8 da noite para voltar a fazer janta para outro dia 4 horas. Vê se eles vão ter depressão. Vê se aquela mãe de família que tem 4, 5 filhos para cuidar, roupa para lavar, a casa, mandar filho para a escola, cuidar de marido e ainda trabalhar fora, vê se ela tem depressão. Depressão é falta de serviço, é falta de Deus. Eu falei 1h30 num canal de televisão, brigando sobre isso. Enfrento qualquer poderoso na terra, porque a minha experiência, eu era tratado como um depressivo. E não era depressão, era ação do demônio. É briga dentro de casa, é discussão com o marido. Você briga muito com o marido, vem dor de cabeça, vem dor na perna, vem dor de estômago, vem dor na coluna, trava a coluna, sobe a diabetes, sobe não sei o que da colesterol, não sei das quantas. E vá para remédio, e vá para médico, e vá para remédio, e vá para médico. E o que é pior, nesse estado ninguém escuta mais. Você pode morrer de falar. A pessoa não acredita. Então deixa aí. Amém? Amém? Amém?
Eu nunca me esqueço de fatos já enfrentados, e eu prego real. Amadeu Lima me liga num congresso: seu João, eu estou com coronavírus. Está detectado, foi detectado, coronavírus. Eu posso ir no retiro? Pode, Amadeu Lima, e venha. Se você está com coronavírus, é aqui o lugar de você sarar. E coloquei ele dentro da minha sala. Nunca levei ele dormir lá em casa. Mas para desafiar Satanás, põe um colchão dentro de casa e o Amadeu dorme aqui em casa. E teve gente que quis ir embora do retiro de medo de pegar o corona. Ô povo pobre de fé, diga misericórdia. Diga misericórdia. Amados e amadas, o povo é muito água com açúcar. Dá um chacoalhinho nele, para de ser água com açúcar, irmão. Como é que é aquele negócio de rico lá, batela, sei lá, que nem sei o que. Desde o dia em que sai da barriga da mãe, até o dia que é levado na barriga da terra, sepultado na terra, todos passam por isso. Porque todos têm vida. E todos que têm vida é rasteado pela morte. Diga para o irmão: você vai morrer, irmão. Fala aí para o vizinho. Diga para o camelote também. Eu não vou morrer. Eu vou ser transferido. Morre quem vive em pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu não vivo em pecado, então vou transferir. Eu tenho pecadinho. Pecadinho que chega lá, uma asa do anjo, quando ele passar para abrir a porta, já cai tudo. E o seu pecadinho vai a mesma coisa. Agora, se você tiver pecadão, você está ralado. Fala para o irmão. Se tiver pecadão, você está ralado. Olha de que jeito que você negocia. Olha quantas vezes você mente na compra e na venda. Você tem coragem de mentir. Você tem coragem de mentir para o teu empregado? Você tem coragem de mentir para o teu patrão? Você tem coragem de esfolar teu funcionário? Ai daqueles que faz casa sobre casa com o salário do pobre. Vocês estão amontoando carvão para se queimar em brasa. Diga misericórdia. Os injustos não herdarão o reino dos céus. Diga misericórdia. Mas ai de você que rouba 5 minutos do seu patrão. Ai de você que leva patrão em sindicato para receber o que não é teu. Meu amigo, tua vida vira uma desgraça. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Se não é suor do teu rosto, não pegue. Vocês estão entendendo? Então veja se muda de vida, em nome de Jesus. Versículo 2. Vamos voltar um pouquinho, porque eu explico tanto, eu acabo perdendo o texto aqui. Olha lá. Desde o dia em que sai do seio materno, até o dia em que é sepultado no seio da mãe comum. 40, versículo 2. Agora, seus pensamentos, bate na cabeça um pouquinho, ó. Seus pensamentos, os temores de seu coração, apreensão do que espera e o dia em que tudo acaba. Então o inimigo tenta a tua cabeça, tenta teu coração, vai te oprimindo até que um dia acabar. Ou você sara, ou você vai para o outro lado. Desde o que se assenta no trono magnífico até o que se deita sobre a terra e a cinza. Versículo 4, leia comigo. E ostenta a coroa.
Amém. Olha, gente, todo mundo passa por isso, todos. Então, olha, anote aí na tua Bíblia. Furor, ciúme, inquietação, agitação, medo de morrer, nervoso, revoltado e querela. Querela quer dizer confusão. Tem gente que faz confusão, é perito em fazer confusão, em gritar, em levantar a voz, em responder, em agir e vencer no grito. Esse é o que faz querela. Querela vem de quirela. Quirela vem de grão moído. Então uma pessoa que quer vencer na palavra, no grito, ele está se moendo. Então isso é confusão. Diga para o do lado, você sabia disso, vizinho? Amém? Vocês estão entendendo? Está entendendo, Madeu Lima? E olha, aonde nasce a maldita da depressão. Olha só. Versículo 5. E na hora de repousar no leito, o sono da noite perturba-lhe as ideias. O sono não combina com essa perturbação que você tem. E essa perturbação não é você que cria. Você deixou o diabo criar na tua cabeça. Por revolta, por ganância, por acusação, por achar que a culpa foi do pai, foi da mãe, foi do irmão, foi dele, foi dela, foi do Zé, do Pedro, do X, do A, do ABC. Adão, safado, pega da mão de Eva o fruto. Depois a culpa não era dele, a culpa era da mulher. A Eva safada pega a fruta, dá para o marido, a culpa não é dela, a culpa é da serpente. Assim somos nós. E temos uma facilidade enorme de jogar a culpa no outro. Eu fiz isso porque ele fez isto. Eu falei isso porque eu ouvi falar isto. Então você dorme com isto. E o sono, ao invés de dormir você e descansar, ele te perturba. Olha que ignorância nosso povo vive, gente. Aí ele não consegue dormir. O que ele vai fazer? Ele vai tomar um remédio para dormir. Diga para o do lado, você também toma remédio para dormir? Isso é droga. Remédio para dormir é droga de rico. Vamos repetir? Remédio para dormir é droga de rico. Numa caixinha lá na prateleira escrito faixa preta. É droga. É droga. Por isso que quem vive embaixo desses remédios anda assim. Eu vivia assim. Tomava uma droga, um Gardenal 100 cedo, um Gardenal 100 meio-dia, um Gardenal 100 de noite e uma injeção preta no braço. Eu andava assim. O João não está bom. E eu lá dentro dizia, não estou mesmo. É coisa horrível, gente. E eu não tinha nada de enfermidade. Eu tinha um maldito demônio que me atazanava dia e noite. Por isso eu prego abertamente sobre isso. Porque isso é real. Como é que você pode acreditar para se livrar da pressão? Vou te ensinar. Eu canso de dizer isso, mas talvez você nunca guarda. É o pi, o si e a lógica. Toda notícia que chega em você, de qualquer forma, ela te dá uma comunicação, ela faz um pi. Esse pi pode nascer em uma lembrança.
Você está trabalhando, te vem uma imaginação de um fato negativo. Exemplo, eu vou largar de fumar. Um exemplo. E quem morrer fumando não entra no céu, viu? Os viciados não herdarão o reino do céu. Liga isso. E não vai chorar depois. Porque se você não é homem para largar um copinho de pinga, se você não é homem para largar desse maldito cigarro, você não será homem para entrar no céu. Principalmente você que tem caminhada, você que conhece a palavra de Deus. Principalmente. Creio que não tem quem faça isto. Mas, queridos irmãos, se eu descubro com clareza que algum membro da equipe vive fumando, ele é cortado radicalmente da equipe. Pode ser o meu braço direito. Se eu descobrir que um dos servos da equipe está em adultério, é cortado sem... É na hora, me entrega o crachá, ou fique com ele, mas cai fora da equipe. Porque não é admissível você escutar um evangelho tão claro como esse e viver no vício. Não vou tomar atitude nenhuma se eu não ver. Porque eu não acredito no que dizem por aí. Mas quando eu chegar a ter a certeza absoluta, seria duas palavras: você não me serve mais. Porque você está sendo interdito dentro da caminhada. Você está sendo contra as verdades que você recebe. Pinga, cervejada, campo de futebol. Um servo ungido de Deus vai no campo de futebol, escutar aquelas desgraças gritando com tudo, amaldiçoando, xingando. Com que espírito você sai lá de dentro? Nossa equipe retém de tudo isso. Ao menos são orientados para não estar nesses lugares. São lugares para o mundo, coisas do mundo. Gosta de futebol? Liga a televisão, assista ali, que ali você não escuta xingo. Você não vai se contaminar. Queridos e queridas, então essas coisas entram, olha. E na hora do repousar no leito, o sono da noite perturba-lhe essa ideia. Ele repousa um pouco, tão pouco como se não repousasse. E no mesmo sono, como uma sentinela durante o dia. É perturbado pela visão do seu espírito. É perturbado pela visão do espírito. Então o espírito te perturba e faz você fumar. O espírito te perturba, faz você beber. O espírito te perturba, faz você tomar faixa preta, faz você pegar droga. É o espírito que perturba. E esse espírito, ele não perturba só você. Ele perturba todo que convive com você. Porque é uma ação que está aonde contaminou. Contaminação. É alguém que está com agir errado. Então, contamina. No livro de Ageu, a lei dizia que se uma pessoa fosse em um velório, ele tinha que chegar, tomar banho, trocar de roupa, para não trazer com ele o espírito da morte. A baixinha sempre fazia isto. Joãozinho chegou do cemitério, toma banho e troca de roupa, porque você estava na região dos mortos. Não é bom ficar com uma roupa que você entrou no cemitério. Era coisa dela, mas lá no fundo, ela tem razão, porque é o que a Bíblia narra. Então tem muita coisa que a gente, por não conhecer, cai em muita cilada. E olha, queridos irmãos, veja o versículo 7. É perturbado pela visão do seu espírito. Então, quando o espírito te der um pi, eu sou testemunha fiel disso, quando a baixinha morreu. Foi duro de acreditar, foi duro de aceitar. Meu Deus, que coisa desagradável. 54 anos, 50 e poucos anos juntos. 50, né? 4 foi que ela faleceu. De dormir junto, de estar ali junto. Oh, vazio terrível. Agora você chega lá,
aquele quarto tudo sozinho, aquela cama sozinha, eu e eu. Ontem e meia parece que eu escutava o gritinho dela, Joãozinho, pega lá tal coisa para mim. Amados, isso foi desaparecendo. E eu aí chorava. Ah, mas um dia eu dei uma bronca em mim. Eu morria de vergonha de chorar perto das crianças. Talvez fosse até por um orgulho. Mas, foi um dia que eu disse, por que você está chorando? Ia lá no cemitério, ajoelhava lá, ela está com a mãozinha assim lá, olhava para aquela boquinha, para aquela mãozinha gorda, aquela aliancinha. Está vendo o que você me aprontou? E vá chorar. Nem meus filhos sabem disso. Mas volta e meia, quando eu ia para a cidade, eu ia lá. Lá no cemitério ver ela. Que saudade, que vontade de meter o pé naquele túmulo, arrancar tudo. Venha, volta para casa, por que ficar aí? Até que um dia, eu comecei a lamentar. E veio uma voz, o que você procura entre os mortos, o que está vivo? Senhor, me perdoe, me perdoa. Então, se ela está viva, eu faço um pedido. Eu preciso de 5.000 reais para cobrir as despesas do funeral dela. Interceda então para mim baixinha, que Jesus, não sei se é Jesus, se é minha cabeça, se é meu pensamento, mas esse negócio entrou aqui em mim. Se você está viva, intercede por mim. E no caminho, quando eu vinha vindo, me bateu um zoom. Pega 5 amigos, empresta 1.000 reais cada um. Como eu sou aposentado, eu imaginei, eu tenho como devolver esse 1.000 todo mês. Então eu pego 5 nomes, coloco dentro de um recipiente e todo mês, a partir do momento que eu emprestei esse dinheiro, eu tiro um papelzinho. O papelzinho que sair, eu pego 1.000 da minha aposentadoria e vou devolvendo até pagar. Boa ideia, eu vou fazer isto. Isso eu falando comigo. Quando eu cheguei em casa, sentei na minha escrivania, peguei um papel, e a hora que eu escrevi o primeiro nome, me veio assim: se esse primeiro nome que você pedir, ele te disser assim, ah, seu João, queria tanto te ajudar, mas eu não vou poder, porque eu estou com os problemas, e etc. Então eu rasgo todo esse pensamento e jogo fora. Mas se a primeira pessoa que eu falar, ele disser, não, eu te arrumo 1.000 reais, eu levo em frente esse projeto. Amados, acredite se quiser, é emocionante. De repente, bate a campainha no portão, era alguém que, olha, você me perdoa, eu estava viajando, não deu para mim. Vim no velório, meu sentimento, e papapá. Eu já quase comecei a querer chorar de novo. Não, seu João, desculpa, não queria. Não, tudo bem. Seu João, mas olha, a minha demora é pouca. Eu te visitei quando a baixinha estava doente e te disse que o que você precisasse, podia contar comigo. E eu sei tudo que você passou. E eu vim te trazer uma oferta, não sei se você aceita. Pegou um cheque e colocou no meu bolso. Quanto era? Ah, gente, é coisa do outro mundo. Então a baixinha está viva. E não só ela. Todos nossos servos estão vivos lá em cima. Faz um pedido para eles. Amados, porque, se entende, eu vou tocar nesse assunto com mais detalhe. Porque os santos era gente. Os anjos criados por Deus é uma hierarquia angelical.
esses nunca tiveram corpo. Anjos, que Deus criou, as milícias angelicais. Quando ele fez toda a terra, ele já criou uma classe de anjo, pronto. Porém, irmãos, quando ele deu de fazer os homens, os seres humanos, ele queria que nós fosse santos. Anjos físico. Você não fala assim? Aquele fulano é um anjo. Ela foi uma anja para mim. Então esses são o físico. Que não iríamos morrer. O céu era aqui embaixo. Tanto que o paraíso era um território onde Deus ficava com 24 anciões. E o Éden era o lugar que os anjos ficavam para assessorar Deus. É os anjos que faz tudo para Deus. É os anjos que louvam, é os anjos que nimbam a graça para fortalecer. Deus se alimenta de louvor, porque Deus é um homem. A comida de Deus é teu louvor, é a tua glória, é teu levantar o braço. Essa alegria que você faz na terra, você está levando alimento lá no céu, lá no trono da graça. E Deus fica muito feliz quando ele se levantou ali no altar pela Eucaristia. Isto é o meu corpo. E você ergueu a mão e clamou em língua. Você estava alimentando a fome, a sede que Deus tem de ver um mundo melhor. Por isso você é candidato para saciar a fome de Deus. Você é um candidato para exaltar a alma de Nossa Senhora, porque ela falou isso. Minha alma engrandece e meu espírito exulta. Quando você está rezando o teu santo terço, e quando você está batendo palma, louvando, quando você está nesse teclado tocando e levantando a plateia, nós estamos alimentando o coração de Deus. E Deus então devolve as bênçãos e a graça. E Ele está descendo, que o meu corpo está arrepiadinho inteirinho aqui. É o Espírito Santo. Ficamos de pé. Vamos clamar a Deus por esse Espírito. Aplaude mesmo. Ficamos de pé. E glorificamos a Deus. Deus enviou seu Filho amado. Você sabe cantar isso, São Paulo? Então pega num tom meu aí, por favor. Você conhece meu tom de cor salteado? Vamos lá. Quero ver voz. Deus enviou seu Filho amado. Pra quê? Para morrer em meu lugar. Na cruz pagou todo mundo. Na cruz pagou. Por quê? Por quê? Por meus pecados. Mas você pouco Vazio está, porque Ele vive. Pega a tua mão e diga: Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. vamos alimentar o coração de Porque Deus. Ele vive, Temor não há. temor não há, mas eu vencer. E o meu futuro Igreja, onde está teu está futuro? nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou, você vai Um também. dia eu vou Fazer o que, São Paulo? cruzar os rios E verei então. e verei então um céu de luz. E verei que há. E verei que lá em plena De que jeito que glória, você vai estar lá? vitorioso, que vive e reina,
o meu Jesus, porque Ele vive. Força, igreja. Eu posso crer no amanhã, Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Os braços lá em cima. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agora sempre vou lembrar, Oh, glória! da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Erga seus braços ao céu e canta. Oh, meu Deus, reaviva, Senhor. Reaviva a tua igreja de novo. Reaviva essa gente, Senhor. Faz a chama até neste Cura este homem. Expulsa essa povo, maldição em como nome de foram os primeiros cristãos. Creia somente. Você não volta do jeito que veio. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama até neste povo, começando em meu coração. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Diga para do lado, eu alimentei o coração de Deus agora.
É no meio do louvor que Deus habita. Não tem uma música assim? Não tem? Uma música assim? Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje, pega rapidinho, até que o café acaba de sair do bule para a chaleira. Vamos lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Fala isso do lado. Esse encontro vai fazer muita conversão. O primeiro que vai receber a conversão será eu. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita. Nós agora habita o seu Espírito. Então o que fazer? Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Ergue a tua mão e diga: vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então o que fazer? Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Louve com a tua voz. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos, só você no meio, vai. Canta forte. Meio dos louvores. Deus habita. Então o que fazer? O céu ouvir, vem louvar. Vem louvar, Vem louvar. vem louvar, Vem louvar. Glória a Deus. glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Peraí, só um pouquinho, vem mais uma com os braços em cima assim, ó, assim. Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, ele reina, ele é Deus e Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia O Senhor. o Senhor. É com você. Ele vive. Ele reina. Ele é Deus. E Senhor. Ele vive, Ele reina. aleluia, Glória a para Deus. sempre é Deus e Glória a Deus. Glória a Deus.